Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de alguns sintomas e sinais de carência de vitamina B12 que muitas vezes são confundidos com outras condições de saúde. Tem muita gente que tem uma carência de vitamina B12, até mesmo às vezes subclínica, e fica com esses sinais e sintomas, começa a tomar remédio por conta própria, acha que está com alguma doença e não melhora isso porque era, na verdade, deficiência dessa vitamina que é super importante. Vamos falar aqui, então, quais são esses sinais e sintomas para você prestar atenção e o que muitas vezes as pessoas acham que é, né, confundido com alguma outra doença. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo e falar desses sinais e sintomas, quero te lembrar que a vitamina B12 com certeza é uma das vitaminas mais importantes que a gente tem. Claro que todas são importantes, são cofatores de inúmeras reações metabólicas, mas a B12 especificamente é super importante porque ela age diretamente na produção de glóbulos vermelhos, na síntese do DNA, gente, super importante, e também ela age muito nessa parte do sistema nervoso central. Então, pessoas que têm uma deficiência na B12 podem desenvolver vários sintomas relacionados a tudo isso. E existem pessoas que estão mais predispostas a terem deficiência de vitamina B12, né? Pessoas que têm uma alimentação muito desequilibrada, muito monótona ou muito pobre nutricionalmente podem ter deficiência da B12, mas a B12 também pode ser muito comum a deficiência dela para pessoas que têm uma restrição alimentar grande, como os veganos e vegetarianos, até porque boa parte das fontes naturalmente presentes da B12 na forma natural na alimentação tá na carne, no peixe, no ovo, nos laticínios. Então as pessoas que retiram esses grupos alimentares ou comem muito pouquinho deles ao longo da semana, do dia a dia, podem ter uma deficiência de B12. Além disso, pessoas que têm algum problema de absorção intestinal, como doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou que fizeram ressecção intestinal, como pessoas que fazem alguns tipos de bariátrica, podem ter dificuldade na absorção ou até mesmo na disponibilidade dessa vitamina que é tão importante. Claro que a idade avançada prejudica um pouco a absorção de B12 pelo nosso intestino, então pode colocar algumas pessoas nesse grupo de risco, e tem alguns remédios que podem prejudicar a absorção da B12, como a metformina, por exemplo, utilizada para o controle do diabetes, ou até mesmo aqueles remédios para refluxo e gastrite, os inibidores da bomba de prótons. Então, antes de começar, eu quero te perguntar, escreve para mim aqui embaixo nos comentários se você acha que está em algum desses grupos de risco. Se tá, vamos ligar a luz amarela e vamos começar a falar mais sobre esses sintomas que podem estar relacionados com a deficiência de B12. Me conta então em qual grupo você acha que você se encontra, ou se não, se você acha que por enquanto tá tranquilo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Então, o primeiro sintoma pode ser a fadiga, aquele cansaço extremo, mesmo dormindo bem, mesmo não tendo aumentado muito a quantidade de atividade física do dia a dia, você se sente sempre muito cansado, né, muito fatigado extremamente, né, muito cansado mesmo. E tem gente que inclusive pode achar que tá com depressão de tanto cansaço, porque não tem forças para sair da cama, fica muito prostrado. E tem gente que pode achar que tá com problema de tireoide, né? Aquele cansaço extremo. Isso porque a deficiência de B12, como ela age nessa produção dos glóbulos vermelhos e pode estar relacionado também a essa dificuldade do oxigênio, dos nutrientes chegarem às células, pode desenvolver essa fadiga extrema. Então esse é um ponto muito importante para se prestar atenção. Outro sintoma está relacionado à falta de memória, perda de concentração, e com isso muitas pessoas podem achar que estão com algum problema neurológico, algum tipo de demência, Alzheimer ou problemas relacionados à parte cognitiva. Isso porque, como eu te falei, a vitamina B12 está muito relacionada ao nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente tem uma deficiência de vitamina B12, ela pode atuar nessa parte cognitiva, na parte das memórias, na parte da lembrança. Então, esse é um ponto importante para se prestar atenção também. Em casos mais graves, você pode ter, além dessa falta de concentração, você pode ter confusão mental e lapsos de memória. Então, é super importante realmente prestar atenção nessa vitamina tão essencial. Tem algumas pessoas que têm muita dormência nas mãos, nos pés, nas extremidades, e aí acham que estão com síndrome do túnel do carpo, acham que estão com algum tipo de problema nos nervos especificamente, e pode ser um sinal de deficiência da vitamina B12. Isso porque a vitamina B12, como ela está muito relacionada a essa parte neurológica, a carência dela pode dar esses problemas nos nervos e pode até ser confundido com outras questões que também estão relacionadas com os nervos. Então, quando você consegue reverter essa deficiência, muitas vezes esses sintomas desaparecem. A deficiência de vitamina B12 também pode levar a uma palidez excessiva da pele, ou o contrário, né? Aquele amarelão, a icterícia. Isso porque quando você tem uma deficiência de B12, as células do sangue acabam ficando maiores e mais
mais frágeis. Então elas são rompidas com mais facilidade e muitas vezes liberando a bilirrubina, fazendo com que você fique com essa icterícia, com esse amarelão. Então, como muitas vezes essas células também são rompidas, dependendo, né, da evolução dessa condição, você pode ficar mais pálido. E aí a pessoa acha que tá com o quê? Anemia ferropriva. A anemia por deficiência de B12 é a anemia megaloblástica, né? Mega, porque ela fica maior. Então eu tenho até aqui no canal uma playlist falando mais sobre diferentes tipos de anemia, porque não adianta você tratar a anemia ferropriva como se fosse megaloblástica e vice-versa, são abordagens nutricionais diferentes. Então eu tenho uma playlist falando mais sobre diferentes tipos de anemia e o que fazer. E muitas vezes ela pode ser confundida com problemas no fígado, né? Porque causa esse amarelão, que é muito clássico de problemas no fígado. Então, super importante sempre dosar como tá B12 para verificar qual é a questão de saúde nesse caso. A deficiência de B12 também pode estar relacionada a problemas no intestino, pode estar relacionada a cólicas, diarreia, muita distensão abdominal e muitas vezes pode ser confundido com síndrome do intestino irritável ou alguma outra doença inflamatória intestinal. Então, se você viu uma mudança no seu trânsito intestinal, é importante que além dos outros exames complementares que você vai fazer para investigar isso, também seja dosada a B12 para verificar se você está com deficiência dela ou não. A vitamina B12 é uma das vitaminas mais relacionadas com a nossa parte do humor, com a produção de neurotransmissores, essa parte do nosso cérebro relacionada ao nosso bem-estar. Então, pessoas que têm deficiência de B12 podem ter alterações no humor, depressão, ansiedade, e isso pode ser mal diagnosticado em alguns dos casos. Então, é muito importante que além dos exames que o seu médico vai fazer, que ele dose a sua B12 também, porque pode ter algum tipo de diminuição nela que pode prejudicar esses sintomas ou mascarar algum desses problemas de saúde. Então, lembra sempre de conversar com o seu médico e quando ele for pedir o exame, pedir da B12 também, para já excluir esse problema durante o diagnóstico. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre ansiedade, estresse e como a alimentação correta pode te ajudar, o estilo de vida, né, pode te ajudar a controlar isso de forma complementar e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. A deficiência da vitamina B12 também pode levar a algumas alterações na parte oral, na boca, na língua. A língua pode ficar com um vermelho muito brilhante e você pode ter algumas feridas na sua boca. Então é importante que você exclua também problemas relacionados à infecção por fungos e outras questões de saúde oral. Muitas pessoas às vezes vão no dentista e acham que estão com algum problema relacionado à boca mesmo, mas é de dentro para fora, né? Então tem que dosar a B12 também para excluir essa causa. Lembrando que para você saber se você tá com deficiência de B12 ou não, você tem que fazer a dosagem no exame de sangue. Uma vez constatada, dependendo do grau de deficiência, o seu nutricionista ou seu médico vai pedir para você aumentar a ingestão dos alimentos fonte, vai te passar um suplemento oral, até mesmo injeção de B12, tá? Então é importantíssimo você ter um acompanhamento de um profissional de saúde nesse sentido. Lembra também que eu tenho aqui no canal outros vídeos falando mais sobre outras vitaminas e que podem se confundir com questões de saúde. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, então se você acha que você está com deficiência de B12 ou com alguma outra questão que eu falei aqui pra você, é importantíssimo que você vá ao médico e faça o diagnóstico correto. Então, lembra sempre de ir periodicamente no médico, que isso é importante para a sua saúde também. Me conta aqui embaixo se você tem algum desses sintomas, se você já tinha feito uma correlação com essa deficiência da B12, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque isso é muito importante pra mim. Isso mostra pro YouTube que você gosta do meu conteúdo, que você apoia o canal e faz com que ele chegue, esse conteúdo, né, chegue a mais pessoas. E você fazendo sua parte também aqui, pode mandar esse conteúdo pra quem você acha que precisa e vai gostar. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!